Banco do Brasil recebeu mais um rebaixamento agora do JP Morgan e a gente vai entender o que está acontecendo na visão de JP Morgan e para onde poderia ir a ação do Banco do Brasil. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E o tema da vez é o Banco do Brasil. Ele recebeu mais um rebaixamento. Vamos entender se tem mais algum motivo adicional. Tem aquela questão referente ao resultado preliminar que consta do site do Banco Central. Vou trazer mais alguns detalhes aqui para você. Só recapitulando, Banco do Brasil nesse momento está cotado a quase R$19. Ele irá publicar o seu resultado trimestral no dia 14/8, após o fechamento do mercado, e ele já acumula uma queda de mais de 20% no ano, só que do seu topo, aqui a quase R$30 a ação, a queda já é de 36%. E fica a dúvida, é claro. Luan, hoje existe mais probabilidade da ação cair ou subir? Como é que a gente sabe isso? Simplesmente porque a ação caiu muito? Não, isso é insuficiente. Porque o que é cair muito? Uma ação pode cair 10% e ser muito, como ela pode cair 90% e ser pouco. Tudo depende da perspectiva de longo prazo da empresa, quanto à sua geração de caixa, quanto ao lucro que ela pode dar. Então a empresa pode cair 90%, só que a perspectiva de longo prazo ser ruim e ela ainda poder cair muito mais. É incrível isso, mas é assim que funciona. Tudo depende do lucro que a empresa pode reportar, do seu fluxo de caixa. Então fica de olho na trajetória do fluxo de caixa. Para o acionista, o lucro líquido. Essa é a chave. E é como eu falei, o JP Morgan reduziu o lucro estimado em 41% para 2025. Eles cortaram o preço-alvo de 26 para 25. Projeção de lucro líquido foi para 22,5 bilhões. Veja que a última que a gente viu como sendo a pior projeção foi a do BTG, recentemente 23,5 bilhões. Agora o JP Morgan cortou para 22,5. E aí fica a seguinte questão no ar. Eles não param de cortar projeções. Você está vendo isso. O mesmo banco vai lá e corta. O mesmo banco vai lá e corta. Então a gente já sabe o seguinte. O que a gente sabe agora? Que ninguém sabe de nada. Isso que é a verdade. A verdade é que o mercado não sabe para onde vai o lucro líquido do Banco do Brasil. Por quê? Porque se soubesse, não ficaria cortando projeções. E a cada novo resultado preliminar, ele revisa para baixo a estimativa de lucro líquido. Agora a menor acaba sendo a do JP Morgan, a 22,5 bilhões para 2025. Isso daria um ROI de 12%, que é um ROI baixo, por quê? Porque a Selic está em 15% e a gente espera que um banco consiga pelo menos um ROI em linha com a taxa Selic vigente. E aí o JP Morgan fala que atualmente nossas estimativas estão 16% abaixo do consenso Bloomberg. Eu não me surpreenderia se houvesse mais uma estimativa para baixo. E é claro, se o resultado dia 14 for pior do que se esperava, vai com certeza haver uma nova estimativa para baixo. Mas o que existe de consenso por outro lado? Que o resultado deve melhorar a partir do terceiro trimestre. Espera-se que o segundo trimestre seja bem ruim assim por conta de uma sazonalidade e que no terceiro haja uma recuperação da margem financeira com clientes. E que a inadimplência não suba tanto, ou ao menos se estabilize no patamar que já está bem elevado. Então o consenso atual é o seguinte, que o segundo trimestre vai ser o pior desse ano para o Banco do Brasil, havendo uma leve recuperação em V a partir do terceiro trimestre. Então a gente já pensa o seguinte, se no terceiro trimestre a coisa não melhorar, então a ação deveria cair ainda mais. Porque se o mercado está esperando uma recuperação no terceiro tri e essa recuperação não ocorrer, a ação poderia cair mais. E poderia cair para onde? Olhando para o lucro líquido. Essa que é a visão. Sendo que, em linha com o BTG, se espera uma recuperação mais clara a partir de 26 a 28 bilhões de reais. O JP Morgan destaca ainda que os empréstimos rurais prorrogados do Banco do Brasil estão aumentando, alcançando 51 bilhões no primeiro tri, ou cerca de 12% do total da carteira rural. Ou seja, prorrogações atrás de prorrogações. Espera ainda um payout bem abaixo mesmo, entre 20 a 30%, e ainda se espera um lucro inferior a 4 bilhões no segundo tri, abaixo de 4 bilhões. Por quê? Porque segundo o resultado preliminar que consta do Banco Central, o Banco do Brasil teria lucrado 1,7 bilhão em abril, 500 milhões em maio e poderia lucrar algo em torno de 2 bilhões no mês de junho, totalizando aqui 3,8, algo assim, o que é muito pouco para um resultado trimestral de Banco do Brasil. Só que tem um detalhe, isso já gerou um pânico no mercado. Quando saiu essa estimativa, antes do JP Morgan agora, isso foi no dia 1º de agosto, a ação derreteu, beirou lá os R$18. Só que tem um detalhe que ninguém está falando também. Eu não estou te dizendo que o resultado do Banco do Brasil não vai ser ruim.
vai ser ruim. Mas aquele resultado preliminar do site do Banco Central segue um outro padrão contábil, que não considera os resultados das suas subsidiárias, como resultado de BB Seguridade, da Asset do Banco do Brasil. Então não vai ser necessariamente aquele resultado que aparece lá. Vai ser um pouco melhor, mas não que vai ser super melhor. Ainda assim, não deve ser muito melhor do que 4 bilhões de reais. Essa que é a verdade. A realidade é essa nesse segundo trimestre. E aí a gente tem que fazer o seguinte, tá? A gente já sabe que vai ser algo em torno de 4 bilhões ou até abaixo disso no segundo trimestre. Mas será que esse lucro de 22 bilhões, 23 bilhões será concretizado ao final desse ano? O que a gente tem de dado até então? A gente tem o seguinte: primeiro trimestre, o lucro foi de 7,4 bilhões, certo? E já foi muito abaixo do que o mercado esperava, algo em torno de 9 bilhões. Então, se a gente tem 7,4 mais 4 do segundo tri, a gente está falando de um primeiro semestre de 2025 de 11,4 bilhões em Banco do Brasil. Vezes 2, a gente chegaria mais ou menos na atual estimativa do mercado financeiro. Então a gente teria que ter 11,4 dividido em 2 trimestres, ou seja, um lucro próximo de 5,7 bilhões por trimestre. É isso que o mercado está esperando. Então ele espera sim uma recuperação no terceiro e no quarto trimestre, ainda mais para o ano de 2026. Um dos gatilhos para isso é a queda na Selic, que vai diminuir o descasamento entre passivos e ativos do Banco do Brasil, só que isso é um fator macroeconômico externo, mas também a melhora na capacidade de adimplência dos produtores rurais para que eles possam honrar com seus compromissos junto ao Banco do Brasil. Vamos trabalhar então aqui com esse cenário de 22 bilhões, até com a margem de segurança para baixo, 20 bilhões, vamos trabalhar com esse cenário, porque o mercado não sabe para onde vai, ninguém sabe. A única coisa que o mercado acredita é que a partir do terceiro trimestre vai haver um lucro melhor em relação ao segundo, mas não é uma melhor em relação ao primeiro trimestre, que foi de 7,4 bilhões, percebe? Certo, a 20 bilhões, quanto poderia valer o Banco do Brasil? E aqui a gente não está dando certeza nenhuma. É probabilidade, só olhando para o que já aconteceu no passado. E o que aconteceu no ano de 2021? O Banco do Brasil lucrou mais ou menos isso, tá vendo? Quase 20 bilhões de reais, que é o cenário base hoje. E quanto que ele valia em 2021? Ele valia algo em torno, sem considerar o desdobramento, de R$ 30, 29, R$ 30. Aí com o desdobramento seria o equivalente a R$ 15, com uma Selic que estava a 2, começando a subir. Então, o Banco do Brasil poderia voltar para 15, R$ 16, sim, poderia. A gente viu isso acontecer em 2021, ainda mais com toda essa incerteza. O que agrava a situação hoje do Banco do Brasil? Agrava o fato de que o mercado não sabe para onde vai, de fato, o resultado do banco, por isso toda hora reestimando. O fato de o Banco do Brasil ter errado feio nas projeções, trazendo uma projeção de lucro líquido que poderia chegar a mais de 40 bilhões. Isso aqui trouxe uma lição dura pra gente, duríssima, de que não se pode confiar nas estimativas da própria gestão. Não se pode confiar. E não é só do Banco do Brasil, não. Qualquer outra empresa. Trouxe previsão do futuro, é redundante falar, mas, tentando prever o futuro aqui, não confie. Porque você não sabe, cara, até que ponto isso aqui só foi um erro mesmo, ou se teve má fé dos executivos, você não sabe. Você não sabe. Então, essa frustração aqui pegou todo mundo de surpresa. Tem outro detalhe: enquanto o Banco do Brasil está indo mal, os outros bancos estão indo bem, crescendo 20% no primeiro semestre de 2025. Então, os demais bancos privados estão indo bem nesse ano e o Banco do Brasil, de forma isolada, está apanhando. Claro, porque ao mesmo tempo em que o Banco do Brasil, quando o agronegócio está bombando, ele vai muito bem, essa concentração no agronegócio se torna uma maldição para o Banco do Brasil quando o agronegócio está indo mal. Ah, recorde de safra. Recorde de safra não significa recorde de lucro. Saiba diferenciar isso aí. Recorde de produção não é recorde de lucro, de capacidade de pagamento. Então você precisa ter bom senso na hora da análise. E aí, no meio dessa loucura toda, o Banco do Brasil está sofrendo com aluguel de ações pesado. O pessoal está operando vendido forte. Eles aproveitam desse cenário negativo para vender a descoberto. Então você tem essa pressão vendedora forte das vendas a descoberto, a frustração de expectativas do mercado e a completa incerteza quanto ao resultado do Banco do Brasil nesse ano. Sendo assim, a ação ir para 15 ou 16 reais não me surpreenderia, olhando para o todo agora, tudo que está se formando agora. E aí, nesse cenário, eu estaria comprando muito barato o Banco do Brasil, barato demais mesmo, olhando para um cenário de lucro líquido de 20 bilhões. Olha, quanto teria de valor de mercado total do Banco do Brasil com a ação valendo 15 reais? Significaria uma queda de 20% em relação ao preço de 19 reais, de tal modo que o Banco do Brasil estaria valendo algo em torno de 85 bilhões. 85 dividido por 20 de lucro líquido, o banco estaria negociando a 4,25 vezes lucro. E negociando
negociando abaixo de 0,50 valor patrimonial da ação, um dos menores patamares históricos, negociando aí com múltiplo praticamente de Banrisul, que é um banco que historicamente não consegue entregar valor ao acionista, só o dividendo mesmo. Então, sim, seria um patamar muito barato, porque a 4 vezes lucro, 4,2, a gente está falando de um payback em pouquíssimo tempo, salvo se o lucro continuasse declinando. Por isso a necessidade de cautela, porque para a Bolsa de Valores não se tornar um jogo em que cai, eu compro, aposto, dobro a aposta, eu preciso analisar a perspectiva de longo prazo. Eu não estou falando que Banco do Brasil pode quebrar, não. Empresa pública não quebra. O que você tem que entender é o seguinte, você não perde dinheiro só porque uma empresa quebra ou não quebra. Esquece isso. Você perde dinheiro de outras formas. Então você tem que analisar a perspectiva de longo prazo. E nesse momento, ninguém sabe quando vai ocorrer a recuperação do Banco do Brasil e como vai ocorrer. Porque o que a gente tem hoje é o quê? Uma inadimplência no agronegócio que é a maior da história. É a maior da história. A gente não pode fechar os olhos para a realidade. E aí a gente ainda não sabe como que a gestão vai enfrentar esse problema, que é estrutural. Por isso sim, Banco do Brasil pode cair para os seus 15, vai estar muito descontado com lucro de 20 bilhões. Mas e se o lucro cair mais por incompetência da gestão na reversão disso e o banco lucrar só 15, lucrar só 12? A 12 bilhões, a gente teria um preço-lucro de 7 vezes, com o Banco do Brasil a 15. Então, agora é basicamente o trabalho da gestão em recuperar essa rentabilidade. Até porque a gente não sabe quando que a Selic vai cair, o quanto ela vai cair, porque só depender da Selic fica difícil. Então, o case de Banco do Brasil agora depende de paciência, muita paciência, porque é um trabalho que leva anos para acontecer. Mas sim, a R$ 15, pensando a médio e longo prazo, o Banco do Brasil estaria muito, mas muito barato. Pouquíssimas empresas lucrativas negociam a 4, 5 vezes lucro. É que também, com esse cenário de Selic nesse patamar, né, o mercado exige um retorno muito alto. Só que é aí que está. Durante esse período, você vai ter que se contentar com dividendos pequenos, o que é mais uma prova de resistência, vamos combinar, porque aí o carrego fica mais complicado. Porque quando você está recebendo muito dividendo, você, de boa. Mas quando você está recebendo pouco, fica mais difícil. Vai ser um teste ainda maior de resistência. Mas a ação já está com bom desconto a médio e longo prazo. A 15 vai estar com super elevado desconto, desde que o lucro não vá muito abaixo de 20 bilhões. Então o ano de 2026 tem que ser um ano de recuperação, é obrigatório. Dá para ter certeza disso? Não dá. A gente vai ter uma noção mais clara disso se nos resultados do terceiro e do quarto trimestre houver recuperação desse resultado ruim do segundo trimestre. Então veja que é um trabalho longo, vá com calma. É isso que eu poderia te dizer. Vá com calma, sem pressa, porque é um trabalho de acompanhamento continuado. Por fim, eu quero te convidar a conhecer aqui a comunidade Formação Mirai Investing, onde eu tenho meu treinamento Formação Mirai Investing. Eu tenho os relatórios de análise das melhores empresas da bolsa. Analisei recentemente Multiplan, o Itaú, e tem também os vídeos que eu publico para os membros. Olha só, eu vou trazendo aqui temas que eu não trago publicamente no canal, porque não teria nenhum alcance. Então olha só, análise de empresa como a Autona, como foram os resultados de BR Partners e Vivara, Mali Metal Leve e Unifique, Blau Farmacêutica, Log, os aportes que eu faço, os movimentos que eu faço na minha carteira, Ultrapar, Ferbasa, Desktop. Então são temas que você não vai ver por aí, fora o meu treinamento, relatórios, planilha de preço-teto, movimentos da minha carteira e muito mais. Conheça os benefícios da comunidade FMI clicando no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E é uma assinatura que cabe no seu bolso e que você pode cancelar a qualquer momento, sem burocracia. Mas, se ainda não for o seu momento, não tem problema. Aqui em cima eu vou deixar um vídeo onde eu te mostro como eu calculo o preço justo de ações e de fundos imobiliários de uma maneira simples e que você consegue aplicar no seu dia a dia. Corre lá!